Humanos com superpoderes da vida real. Steven Wiltshire é um homem que consegue desenhar a paisagem de cidades completa, incluindo todos os detalhes da arquitetura só pela memória, tendo visto a cidade uma vez só. E falando em memória, a Rebecca é uma mulher que consegue lembrar de todos os detalhes de todos os dias da sua vida, perfeitamente. Ben Underwood foi um menino que perdeu a visão, mas usava a ecolocalização como um morcego para interagir com o mundo ao seu redor, caminhando sozinho, jogando basquete e até videogame só com o som. Joe Cameron tem uma mutação genética que faz com que ele não sinta nenhum tipo de dor, mental ou física. Isso permite que ela se queime em um fogão por vários minutos sem nem perceber. Tai Nagaki é um homem de 80 anos que não dorme há 50 anos depois que pegou uma febre. E hoje em dia ele trabalha a noite inteira sem nunca sentir sono. Dean Karnazes correu por 600 quilômetros seguidos por dia sem dormir. E os cientistas acham que ele conseguiria correr todos os dias da sua vida, sem se cansar até morrer de velhice. E por fim, Wim Hof consegue aguentar temperaturas geladas por várias horas. Ele anda na neve descalço só de cueca e toma banhos de gelo que duram horas todos os dias. De acordo com ele, faz anos que ele não fica doente. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2019, um bairro dos Estados Unidos escutou vários tiros. E uma dessas balas entrou numa casa. E todo mundo ficou morrendo de medo de ela atingir um bebê que estava dormindo. Mas no fim, ela entrou numa pelúcia de Baby Shark, que estava bem na frente da criança, salvando a vida dela. Em 2017, durante uma inundação na China, a polícia precisava agir muito rápido para salvar as pessoas. Só que não tinha nenhum bote. E por isso, eles foram até uma loja de brinquedos e compraram várias tartarugas infláveis. E com elas conseguiram salvar a vida de 13 pessoas que estavam se afogando. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2019, um bairro dos Estados Unidos escutou vários tiros. E uma dessas balas entrou numa casa. E todo mundo ficou morrendo de medo de ela atingir um bebê que estava dormindo. Mas no fim, ela entrou numa pelúcia de Baby Shark, que estava bem na frente da criança, salvando a vida dela. Em 2017, durante uma inundação na China, a polícia precisava agir muito rápido para salvar as pessoas. Só que não tinha nenhum bote. E por isso, eles foram até uma loja de brinquedos e compraram várias tartarugas infláveis. E com elas conseguiram salvar a vida de 13 pessoas que estavam se afogando. Pérolas do jornalismo brasileiro. Esse repórter estava denunciando um buraco que estava causando problemas para a população idosa. Fazendo transtorno para o pessoal da terceira idade que acabam tropeçando e Perguntaram para ela qual o nome do seu marido. Eu não vou revelar. Manda um recado para ele então. Ah, Nilson, te amo. Qual o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer. Esse repórter estava tentando passar uma fake news, mas não deixaram. Árvore com mais de 30 anos foi cortada. Não, mais de 30 não. Vamos lá, Bruno, mais uma vez. 28 dias. 28 anos. Beleza? Árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último sábado. Essa reportagem sobre faixa de pedestres que quase causou um acidente. Essa faixa, a faixa é minha, o carro vai frear. Não freou, gente. Não freou. Derrubou o quê? Opa, derrubei meu tablet. Quando os heróis já não dão mais conta. Boa noite, Batman. Por fim, que horas são? 6 e ônibus. Ou melhor, 6 horas, 11 minutos. Esse cara tava puto por pagar 20 reais na água. Ele então criou uma marca de luxo falsa chamada Aqua de Rubineto, que significa literalmente água da pia. E encheu várias garrafas chiques com água da pia da cozinha dele. E entrou com essa marca numa competição de água gourmet. E a reação dos jurados... E depois disso, ele pediu pra adivinharem o preço da garrafa. Esse cara tava puto por pagar 20 reais na água. Ele então criou uma marca de luxo falsa chamada Aqua de Rubineto, que significa literalmente água da pia. E encheu várias garrafas chiques com água da pia da cozinha dele. E entrou com essa marca numa competição de água gourmet. E a reação dos jurados... E depois disso, ele pediu pra adivinharem o preço da garrafa. Os piores efeitos especiais de filmes. Nessa cena de Hobbit, o Legolas aparece correndo em degraus que estavam caindo. Mas se você olhar direito, ele não tá encostando em nenhum degrau, e sim correndo no ar, desafiando as leis da física e da gravidade. Em Crepúsculo, quando a Bella conhece sua filha Renesmee pela primeira vez, dá pra ver que o rosto do bebê foi feito digitalmente. Ele parece que não encaixa direito na cabeça do bebê e é bem bizarro. Se o objetivo foi dar medo, cumpriu. No filme Força Aérea 1, a cena do acidente no mar é tão falsa que o avião parece que
que saiu de dentro de um videogame. E esse filme foi lançado 4 anos depois de Jurassic Park, que literalmente trouxe dinossauros à vida. Em The Walking Dead, um viado aparece comendo grama, mas ele é extremamente falso. Provavelmente fizeram isso porque eles não conseguiram achar um viado que atuasse, mas gente, tá muito feio. E por fim, uma menção honrosa ao vilão de Shark Boy e Lava Girl, que parece um filtro do Instagram. O único vilão da história que dá medo. É sério, ele me dá muito medo. 2024 foi insano. Esse ano, um cara desenterrou na Inglaterra um dos maiores dodecaedros romanos já encontrados. E o mais bizarro é que até hoje ninguém sabe pra que esses objetos eram usados. No Irã, descobriram o batom mais antigo do mundo, de 4.000 anos atrás. Já na Itália, uma família descobriu que a pintura que eles tinham no seu pequeno restaurante era, na verdade, um Picasso original, avaliado em 7 milhões de dólares. Em Botsuana, desenterraram o segundo maior diamante já encontrado, o que gerou esse vídeo maravilhoso. Uma expedição científica no Peru encontrou 27 novas espécies, incluindo um rato anfíbio e um peixe com cabeça de bolha. Cientistas descobriram uma ligação entre baixos níveis de testosterona e altos níveis de ansiedade. O Japão descobriu o esqueleto Acidia panda, e apesar de ser um nome bem esquisito, descreve exatamente o que o bicho é. E como esquecer que a vida como a gente conhece foi completamente questionada quando descobriram oxigênio escuro no fundo do Oceano Pacífico. Feliz 2025! A vida na cidade mais fria do mundo é insana. No inverno, dá pra jogar água fervendo no ar e ela vai congelar instantaneamente. Dá até pra usar banana de martelo de tão frio. Em Yakutsk, as temperaturas podem chegar a menos 71 graus Celsius. Tudo congela em só 10 minutos e por isso quem mora lá quase não sai de casa. Os carros ficam ligados por horas seguidas porque é praticamente impossível ligar motores num frio tão intenso. Quem mora lá precisa usar 10 quilos só de roupa pra conseguir se aquecer quando sai de casa. A única parte do corpo que fica exposta são os olhos e até eles precisam de proteção. As crianças que vão pra escola só podem esperar os ônibus por alguns minutos. E se ele atrasar, elas precisam faltar para não ficarem expostas ao frio por tanto tempo. Lá também não é lugar para vegetarianos. Como não dá para plantar quase nada, a base da alimentação deles é peixe e carne. Os celulares também não funcionam direito, e sendo expostos a esse frio, eles desligam depois de só alguns minutos. Quase 300 mil pessoas moram lá e elas se adaptaram perfeitamente ao clima do lugar. Por 5 milhões de reais, você teria coragem de morar num lugar assim? Essas são as piadas mais antigas da história. A primeira piada sobre mães surgiu entre 63 a.C. e 14 depois de Cristo na Roma Antiga. E ela é a seguinte: o imperador Augusto estava passeando pelo império quando na multidão notou um homem que parecia muito com ele. Intrigado, ele chegou até o homem e falou: "Sua mãe já serviu esse palácio?" Ele respondeu: "Não, Vossa Alteza, mas o meu pai sim." A segunda piada mais antiga do mundo foi encontrada num livro de histórias do Egito Antigo. Ela foi escrita entre 1800 e 1600 depois de Cristo e ela já é sobre mulheres. A piada diz: como você entretém um faraó entediado? Você navega em um barco com mulheres vestidas apenas usando redes de pesca e fala pro faraó ir pescar. Finalmente, a piada mais antiga do mundo. Ela foi escrita na Suméria e foi encontrada num pequeno pedaço de argila. E ela é: qual é uma coisa que nunca aconteceu desde o início dos tempos? Uma jovem não peidou no colo do marido. Eu até agora não entendi muito bem a graça, mas eles morriam de rir. Coisas que você nunca deve perguntar pra Siri ou Alexa. Se você perguntar pra Siri se ela te observa enquanto você dorme, ela ou vai te responder com um não bem seco, sem nenhuma justificativa, ou dizer: você não gosta quando eu faço isso, então eu parei. De acordo com relatos, você nunca deve fazer a Siri e a Alexa conversarem entre si, porque aparentemente a conversa ou fica bem engraçada ou meio perturbadora. Nunca peça pra Alexa ou Siri rirem, porque elas dão uma risada que imita de um ser humano, mas que de acordo com algumas pessoas pode ser meio assustadora. Nunca peça pra Alexa calcular o valor de pi, porque ela vai começar a recitar os números literalmente pra sempre, sem parar. Você nunca deve pedir pra Siri ou Alexa ser a sua namorada, porque você vai se decepcionar. Você não só é rejeitado por humanos, como também pela inteligência artificial. Ah, e nunca chame a Siri de Alexa, ou a Alexa de Siri. Elas podem ficar meio bravas e, apesar de ser meio engraçado, as coisas podem ficar meio estranhas. Lembrando que isso é com base em relatos de pessoas e cada pessoa pode ter um resultado diferente quando fizer. Eles contrataram pessoas com autismo e isso tornou eles a melhor empresa do mercado. John Derry estava cansado do seu filho Andrew, que tem autismo, nunca conseguia emprego. Ele perdia o sono pensando no que poderia acontecer quando ele não tivesse mais por perto para sustentar o seu filho, já que por conta da discriminação ele nunca conseguia um emprego. Ele então decidiu abrir uma empresa que focava só no que o Andrew era bom, e contratou não só o Andrew, mas outras 80 pessoas com autismo. Cerca de 85% dos brasileiros autistas não conseguem trabalho por causa da discriminação, mas 90% dos funcionários desse Lava Rápido têm autismo.
E o John diz que a visão deles sobre o autismo é o que faz eles serem tão bons no mercado deles. Porque além dos seus funcionários ganharem um senso de propósito, eles trabalham com uma alegria e uma energia positiva que mais ninguém trabalha. Além de ter um ótimo olho para detalhes e ser os melhores funcionários que eles têm. Pesquisas recentes mostraram que energéticos estão prejudicando a saúde mental dos jovens e estão aumentando o índice de transtornos como ansiedade, depressão e insônia. Essa pesquisa foi uma surpresa para um total de 0 pessoas, já que obviamente ingerir esse tanto de cafeína, corante e açúcar não faria bem para a saúde. Mas eles começaram a revisar a reclamação de consumidores e estão pedindo para os governos proibirem a venda de energéticos para menores de 18 anos. Isso nem é novidade. Quando o energético chamado Jolt foi lançado em 1895, vários grupos pediram para a FDA, a Anvisa dos Estados Unidos, regulamentar a venda dele. Alguns estados, como Nova York, até consideraram a ideia, mas nunca fizeram uma lei de verdade. Mas como esse mercado tem crescido muito nos últimos 20 anos, a gente tá vendo o quanto isso realmente afeta a nossa saúde, e principalmente dos adolescentes que ainda não estão 100% formados. A Lituânia, Letônia e Polônia já proibiram a venda de energéticos para menores de 18 anos, e outros países aparentemente vão começar a fazer a mesma coisa logo logo. O que você acha disso? Celebridades que têm talentos esquisitos. A Zendaya tem uma habilidade que muita gente, incluindo eu, tem inveja. Ela consegue morder um sorvete sem sentir nenhum tipo de dor ou sensibilidade nos dentes. I don't feel it. Doesn't hurt. It's just a special talent of mine. A maioria das pessoas não consegue nem pensar em abocanhar um sorvete desse jeito por causa da sensação que dá. A Ariana Grande tem um talento um pouquinho menos útil. Ela consegue imitar muito bem um bebê chorando. A Katy Perry tem algumas habilidades especiais. Ela consegue expandir a garganta dela que nem um sapo e consegue imitar uma boneca com o olho bugado. O vídeo dela fazendo isso num show viralizou e assustou muita gente. E aparentemente isso não é tão incomum, porque a Miley Cyrus tem exatamente o mesmo talento. Já a Jessie J consegue cantar de boca fechada. Eu não achei as palavras tão claras assim, mas parece ser um negócio tão difícil que eu vou dar os créditos pra ela. Vídeos com finais inesperados. Esse homem tava num rio quando um leão corre e ataca ele. E você provavelmente pensou que ele vai de vala, mas na verdade os dois só estavam brincando. Isso aqui parece só um cara acompanhando seu irmãozinho mais novo pedindo doces no Halloween, mas na verdade é um manequim e ele usa pra pedir doces agora que é adulto. Genial. Um cara tava gravando essa folha seca que parece não ter nada demais, mas quando ele leva ela pro sol é uma borboleta. Por fim, esse cachorro tava no mar quando chega uma onda agressiva que parece que vai levar ele embora, mas no fim... Por fim... encontrou um Doritos diferente, mas isso salvou sua vida. Com 13 anos, ela comprou um pacote de Doritos como sempre fazia, mas dessa vez foi diferente. Quando ela abriu o pacote e começou a comer, encontrou um Doritos com formato estranho. Ele tava completamente cheio de ar e era 3D. Ela achou isso tão bizarro que resolveu postar um vídeo perguntando se ele valia alguma coisa. Só que o vídeo viralizou na mesma hora, e a Doritos entrou em contato com ela e pagou 100 mil reais como prêmio por ter achado o Doritos mais bizarro do mundo. Essa menina encontrou um Doritos diferente, mas isso salvou sua vida. Com 13 anos, ela comprou um pacote de Doritos como sempre fazia, mas dessa vez foi diferente. Quando ela abriu o pacote e começou a comer, encontrou um Doritos com formato estranho. Ele tava completamente cheio de ar e era 3D. Ela achou isso tão bizarro que resolveu postar um vídeo perguntando se ele valia alguma coisa. Só que o vídeo viralizou na mesma hora, e a Doritos entrou em contato com ela e pagou 100 mil reais como prêmio por ter achado o Doritos mais bizarro do mundo.